Feche os olhos e oremos ao Senhor. Poderoso e amado Pai que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor por podermos mais uma vez estar aqui na Tua casa e pedir que o Seu Espírito possa nos dar direção, sabedoria, orientação, Senhor, para podermos falar da Tua palavra. Nós necessitamos de conhecimento, necessitamos de sabedoria, necessitamos de graça da parte do Senhor. Que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa dar, meu Deus, sabedoria para eu me expressar, e sabedoria para cada irmão e para cada irmã poder receber e interpretar da forma correta aquilo que receberão da parte do Senhor. Que o Seu Espírito possa nos guiar dentro da Tua palavra agora, meu Senhor e meu Pai, fazendo com que, em nome de Jesus Cristo, nós sejamos mais sábios, mais entendidos, mais orientados dentro da Sua boa, perfeita, agradável vontade. Nós te pedimos assim e agradecemos que é em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Muito bem, irmão. Semana passada nós tivemos várias aulas, mas a aula da semana passada nós falamos sobre a hierarquia e a organização dos demônios, né? Falamos sobre como eles comandam as pessoas para o mal, em Lucas 8:29, que diz que o demônio induzia o gadareno. Só não falamos que, apesar dos demônios induzir as pessoas para o mal, para o roubo, prostituição, adultério, não importa qual tipo de crime que o demônio possa induzir essa pessoa a praticar, quando a pessoa ela tem livre-arbítrio, ou seja, por mais que essa pessoa possa estar possessa de manhã, de tarde, à noite, essa pessoa em algum momento, ela vai ter a mente livre. Se essa pessoa não tiver a mente livre em algum momento, Deus seria injusto de mandar essa pessoa para o inferno, porque essa pessoa não teve um tempo para poder dizer não para esse demônio, para poder dizer não para o pecado. Então essa pessoa, a não ser que essa pessoa ele tenha tido essa chance, e essa pessoa não quis usar essa chance, ele não quis renunciar à possessão demoníaca, não quis renunciar à ação do demônio. Por exemplo, um dia me perguntaram: pastor, uma pessoa que se suicida, essa pessoa morre e vai para o céu, ou ela morre e vai para o inferno? Essa pessoa estava possuída por um demônio, e esse demônio pegou uma faca e matou essa pessoa, ou pegou um revólver e matou essa pessoa. Então essa pessoa, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Porque quem matou essa pessoa, na verdade, foi o demônio, não foi a pessoa que se matou. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, que o demônio tenta matar aquele jovem, jogando ele na água e no fogo. Então, digamos que fosse um caso como esse: o demônio possuiu alguém, igual aquele jovem de Marcos capítulo 9, e jogou a pessoa na água e matou a pessoa afogada, ou jogou a pessoa no fogo e matou a pessoa queimada. Então a pergunta é: essa pessoa se suicidou, mas na verdade, segundo Marcos capítulo 9, né, que a Bíblia diz em Marcos 9 daquela história do rapaz, história com H, que é a história verdadeira, daquele rapaz que o demônio jogava ele na água e no fogo, entendeu? Então até hoje acontece isso. Então essa pessoa, entre aspas, ela se matou, mas nós conhecemos a Bíblia. Se essa pessoa estava possuída, o demônio, entendeu, entrou no corpo da pessoa e matou a pessoa. Então essa pessoa se suicidou, entendeu? A pergunta foi: mas quem matou foi o demônio. Então essa pessoa, ele tem culpa? Essa pessoa vai para o céu, vai para o inferno? Essa pessoa, ela irá para o inferno não porque o demônio matou essa pessoa. Essa pessoa irá para o inferno porque ela deixou o demônio dominar a vida dela, entendeu? Por causa disso. Porque uma pessoa que morre com o demônio no corpo, ele não está morrendo com o Espírito Santo. A pessoa que morreu com o demônio, ele não vai para o céu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45: o espírito imundo, quando sai do homem, entendeu? Então, o espírito imundo, ele tem que sair para o Espírito Santo estar, entendeu? O Espírito Santo tem que estar para esse demônio sair. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16, que não dá para o Espírito Santo e o demônio habitar dentro da mesma pessoa, entendeu? Se essa pessoa está possuída, ela não tem o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, Paulo fala o seguinte: se habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele também nos ressuscitará. Então, para que eu seja ressuscitado, para que eu seja salvo, vá para o céu, para que eu seja ressuscitado, eu tenho que ter, Romanos 8 diz, o Espírito Santo. Então, uma pessoa que morreu sem o Espírito Santo, uma pessoa que morreu com um demônio, essa pessoa não vai para o céu. Então, por que essa pessoa foi para o inferno? Porque o demônio matou ela? Entre aspas, não foi ela que se matou, entendeu? Foi um outro ser que matou ela.
Sim, mas essa pessoa morreu, independente disso, ela saiu desse plano de vida. Quem sai desse plano de vida, ele tem, o plano da Bíblia fala no Salmo 89, do mundo invisível, entendeu? Então, que é o mundo dos mortos, entendeu? Isso você vai encontrar no Salmo 89. Então, esse mundo invisível, esse outro plano de vida, essa pessoa ele pode entrar nesse plano de vida. Como diz em Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31, na passagem do rico e o Lázaro, essa pessoa ele pode, depois que morrer, ou ir para o céu como Lázaro, ou, aqui fala paraíso, mas digamos o céu, entendeu? Ou ir para o inferno, como é o caso daquele rico. Então, essa pessoa, qual que vai ser a culpa dessa pessoa se foi o demônio que matou essa pessoa? A culpa dela é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Essa vai ser a culpa da pessoa, porque ela deixou o demônio entrar na vida dela. Vamos ler Efésios 4, 27. É um texto muito pequeno, mas é bom você abrir para você poder grifar isso na sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo de número, vamos ler o 26 e o 27. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então, essa pessoa é que deu o lugar para o diabo. Essa pessoa é que deu o lugar para o demônio. Então, alguém que morre com um demônio no corpo, não importa como foi que essa pessoa morreu, se foi o demônio que matou essa pessoa, não importa de que maneira seja, essa pessoa, o erro dela, o pecado dela, a condenação dela vai ser porque ela deixou o demônio entrar. Como assim, pastor, eu deixo o demônio entrar? Através do pecado contínuo. Entendeu? Se você se masturba continuamente, se você rouba continuamente, se você briga continuamente, se você mente continuamente, se você murmura continuamente, pastor, murmurar tem murmuração. Então, qualquer pecado que seja contínuo, ele vira iniquidade. Então, se você faz aquilo continuamente, porque qual a diferença tem? Eu orei para um jovem que o demônio entrou nele porque estava mentindo no serviço. Entendeu? Qual a diferença que ele está mentindo no serviço e está murmurando no serviço? É um pecado contínuo. O pecado contínuo vira iniquidade. E a iniquidade é que é a porta para o demônio. Então você tem que entender dessa forma. Essa pessoa praticou algum tipo de iniquidade para esse demônio entrar no corpo da pessoa. Entendeu? E aí o demônio entrou, essa pessoa deixou o demônio entrar. Entendeu? A partir dali, a culpa é da pessoa. O que o demônio vai fazer, se o demônio vai matar essa pessoa enforcada, se o demônio vai usar o corpo dessa pessoa e esfaquear o próprio pai, esfaquear a própria mãe, entendeu? Então essa pessoa, por mais que ele queira dizer, não, mas eu não tenho culpa, eu não estava consciente, eu não vi nada. A culpa dessa pessoa foi de ter deixado o demônio entrar. Então quem morre possesso, quem se mata, e a gente sabe que foi um demônio que matou essa pessoa não tem salvação. Entendeu? Não é por causa da maneira que morreu, é por ter morrido com um demônio no corpo. Amém? 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 Então, guardem bem, quem impele as pessoas para o mal é o demônio. Entendeu? Ótimo. Só que todo mundo tem livre-arbítrio. O demônio não entra em ninguém sem ter autorização. Entendeu? Mas como que é, pastor? Eu faço uma autorização por escrito para esse demônio entrar? Não. A autorização por escrito é a legalidade que você dá através do pecado. 1 João 5,18. Ora, aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, antes conserva-se puro a si mesmo e o diabo não lhe pode tocar. Então, quando você permanece na prática do pecado, que a palavra ali, aqui a Bíblia diz, 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus não peca. A palavra não peca, no grego ali está numa ação contínua, que quer dizer, não permanece na prática do pecado, porque permanecer na prática do pecado é que é iniquidade. Entendeu? Então a pessoa que permanece na prática do pecado, ele dá legalidade para o demônio poder entrar. Ele está autorizando, dizendo, olha, você pode ficar à vontade, você pode entrar na minha vida. Só que não precisa de ser pecados medonhos, pecados aterrorizantes. Não, como eu já disse, eu já expulsei demônio de pessoas que o demônio entrou na pessoa por mentira, entendeu? Por mentira, né? Uma jovem, nós estávamos ali no Jardim Florença, e essa moça, ela estava com tanto demônio, que eu devia ter acho que uns 6 anos de idade, e a minha mãe estava atrás da moça. Minha mãe estava cooperando, naquele dia nós estávamos na igreja do Florença, entendeu? E a moça se olhando para ela, porém, a moça de cima e baixo, não tinha uma moça com pudor, com modéstia. Você diria, olha, que crente bonita de se ver, sabe? Com pudor, com modéstia, sabe? Tudo de uma crente, entendeu? Daí minha mãe
chegou ali perto, e o que o meu falou assim, ela vai cair, ela vai cair. E minha mãe falou assim, para menino. Para menino. Por quê? Aparentemente não tinha porque aquela moça caiu possessa. Não tinha porque ela caiu. Entendeu? Mas infelizmente, coloquei a mão na cabeça dela e uma legião de demônio pegou ela. Precisou da minha mãe e mãe do sobrinho poder segurar. Uma legião de demônio pegou ela. E quando eu expulsei o demônio, e ela falou assim, você começou a ficar assim ofegante. O que aconteceu, pastor? Eu falei, você caiu possessa. Não, mas não pode ser. Você pode sair das águas. Eu falei, você caiu possessa. Não, mas pastor, eu sou dizimista. E ela começou a fazer a lista de boas obras dela. Eu falei, você caiu possessa. Não, pastor, mas daí quando ela primeiro falou que ela é dizimista, eu falei, não, vamos parar de palhaçada. Eu sou um pastor, eu não estou de brincadeira com você. Se você caiu possessa, alguma brecha tem na sua vida. Quando eu falei assim, ela parou de se justificar. Ela falou assim, então, é porque na verdade eu trabalho assim de atendente no meu serviço, o meu chefe manda eu mentir, sabe assim, ela sentia aquele peso na consciência, mas continuava mentindo, entendeu? Então assim, aparentemente não tinha, entendeu? Por onde aquele demônio entrar, aparentemente, mas lá dentro, no fundinho, tinha um negocinho. Passado mais ou menos uns 6 meses, eu voltei no Florença para poder pregar de novo. E aí essa moça estava no culto, mas eu não lembrava dela, entendeu? Tanta gente que a gente olha e ela fala assim, pastor, você lembra de mim? E eu falo assim, ela estava mentindo, eu fiquei olhando, eu falei, antes de eu falar assim, eu sou aquela irmã, não vou citar o nome dela aqui, né? Eu sou aquela irmã que o senhor orou por mim e tal, pastor. Depois daquele dia eu fui lá, pedi a conta do meu, o rosto dela era outro, mas eu não reconheci ela, entendeu? Assim, fisicamente é a mesma pessoa, mas o brilho dela era outro, entendeu? Você ficou assim reconhecível. Entendeu? O demônio saiu dela, ela foi, pediu conta de serviço, porque ela sabia que se continuar sendo, tem que continuar mentindo. Então, às vezes, nós estamos achando que a pessoa tem que estar traindo o marido com 10 homens por noite, ou tem que estar achando que é uma moça que vive no Itatinga, ou é um rapaz que vive vendo pornografia, desde mentira, até gritaria, até murmuração, até mentira, qualquer pecado que você cometer continuamente, você dá legalidade para o demônio. Entendeu? Não importa se vai ser uma garrafa de pinga, se vai ser um palavrão. Não importa se vai ser uma masturbação, se vai ser uma revista de mulheres nuas. Não importa o que isso seja. Desde que você faz constantemente, você já pode ter um demônio no seu corpo e não saber. Pastor, como assim? Eu já orei, expulsei demônio de muitos crentes. Vocês são testemunhas do tanto de crente que eu já expulsei demônio. Vocês são testemunhas disso. E você pode ter um demônio sem você saber. Entendeu? Talvez esse demônio está no seu corpo, só que ele não se manifesta, porque é um demônio social. Entendeu? Tem aquele demônio igual o gadareno e tem um demônio social. Não. Pode ser que ele vá se manifestar algum dia, pode ser que você morra com ele achando que você não tem bichinho aí. Entendeu? Então, esse demônio ele sabe como enganar, que nós falaremos sobre isso já acerca de como eles enganam. Bom, eles induzem a práticas imundas, tanto imunda social como imunda sexual. Lucas capítulo 4, versículo de número 33. Lucas 4, versículo de número 33. E eu não estou falando isso para poder colocar medo em você, enquanto você abre aí, né? Não poder fazer pressão psicológica em você não, tá, irmãos? Eu expulsei o demônio da esposa de um presbítero um dia, que eu também não imaginaria que aquela mulher poderia cair processo. Entendeu? Ninguém nunca diria que aquela mulher cairia processo. Nunca. Nem eu, nem ninguém. Seria, não. E se eu falasse quem que é a pessoa, dizer, pastor, é impossível dessa mulher ter caído processo, é impossível. Entendeu? Mas eu olhei para aquela mulher, ela caiu processo. Aquela mulher naquela época, ela era tesoureira de missões na igreja dela, e ela pegou uma quantia de dinheiro, entendeu? E foi pegando o dinheiro, pegou aqui, precisou de dinheiro, pegou aqui, pegou ali, entendeu? E ela não devolveu o dinheiro. Vocês acreditam nisso? Pastor, é possível isso? Bom, Ananias e Safira. Pedro disse, Satanás encheu o seu coração. Entendeu? Expulsei demônio assim. Não é bom você fazer entrevista com o demônio, mas aquele dia eu tive que falar, porque eu falei assim, como que é possível essa mulher cair possessa? Entendeu? E você conversando com ela, você nunca imaginaria ela possessa. E talvez nem ela imaginaria ela possessa, até orar e o demônio se manifestar. Então, às vezes, você pode ter alguma prática de pecado, que você não confessa esse pecado, porque o problema, às vezes, não é a prática de pecado. Porque, às vezes, você está numa prática de pecado, que você está confessando e pedindo ajuda para abandonar esse tipo de pecado. Mas quando você está praticando esse pecado e não confessa o pecado,
O pecado oculto vai dar força para o demônio. Isaías 59, versículo de número 1 e 2, eu digo o seguinte: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa atender, nem meus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, em algumas versões diz, as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Se fez separação, está querendo dizer, o Espírito Santo não tem como entrar. A palavra separação é isso, não estou conseguindo entrar aí dentro. Entendeu? E se o Espírito Santo não entrar, Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45, você vai decorar esse versículo. O espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. E não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, encontra a casa vazia, desocupada. Está assim, Mateus 12, 44 já está assim. Depois do 45 diz que ele vai e volta com 7 demônios piores. Diz que ele sai e volta a casa vazia, desocupada. Então, esse pecado contínuo, não importa qual seja, esse pecado contínuo, entendeu? Como eu já disse, pode ser mentira, pode ser masturbação, pode ser gritaria, pode ser murmuração. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa, sei que você conhece, eu também conheço uma pessoa que vive adulterando, entendeu? Só que eu conheço essa pessoa que vive adulterando, só que eu conheço aí uns 7 anos adulterando, e não cai processo, entendeu? Ah, pastor, então, mas tem um irmão que adultera, ou um senhor, ou um irmão, ou um pai, ou um filho, ou um desviado, não importa quem ele seja, entendeu? E ele adultera, não quer processo, entendeu? Então eu vou adulterar também? Fica à vontade, vai ser isso. Porque tem gente que mente a vida inteira e não quer processo, nem que conta 2 mentirinhas e quer processo. Por que acontece isso, pastor? Bom, primeira resposta, entendeu? Primeira resposta. Está de novo no versículo que a gente acabou de ler, Mateus 12, 43. Tem pessoas que se envolveu com bruxaria no mundo. Aqui eu estou dando o nome bruxaria, mas vocês entenderam o que eu queria dizer, entendeu? O senhor participou de bruxaria, feitiçaria, vocês sabem o que eu queria dizer. Essa pessoa se envolveu, entendeu? Ele ia fazer uns despachos para conseguir namorado, para conseguir namorada, fazia despacho aqui, despacho ali, e a pessoa fez algumas obras de feitiçaria, de bruxaria. E essa pessoa tinha demônios quando estava no mundo, e essa pessoa não sabia que tinha demônio. Aí essa pessoa aceitou Jesus numa igreja igual eu, uma igreja que o povo não lidava com o demônio, quando pensa o demônio, o mundo saia correndo do demônio. Então essa pessoa foi sendo liberta pela palavra. Jesus Cristo falou o seguinte: vocês são limpos pela palavra, entendeu? Então à medida que a palavra foi entrando, entendeu? Essa pessoa começou a orar, começou a beber, começou a jejuar, entendeu? O demônio foi perdendo a força automaticamente, e a Bíblia diz, né? Se a casa estiver vazia, o demônio embora, se a casa estiver cheia, o demônio sai. Aí aceitou Jesus, entendeu? O Espírito Santo veio morar, automaticamente não dá para ficar os dois no mesmo lugar. Já acabamos de falar sobre isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14 e 15, que vai estar falando que não há consenso entre o templo de Deus, entre o demônio, entre Cristo e Belial. Então não dá para ficar os dois juntos. Então, no meu caso, eu sei que foi assim. Eu não era carregado, eu era sobrecarregado de demônio, entendeu? Eu sei que o meu caso é assim. Entendeu? E eu sei que se Jesus numa igreja que o povo era de oração, de jejum, eu ia estribuchar no chão, entendeu? Porque eu tinha capeta até na sobrancelha, eu sei que eu tinha, entendeu? Então, aí você viveu uma vida dessa. Você viveu antes de se converter, você vivia na prostituição, na imoralidade, na masturbação, na pornografia, todos os pecados que rotineiramente eles vão atrair um monte de demônio para a sua vida. E você já tinha esses demônios, só que você nunca caiu em processo. Nunca é processo. Aí você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem morar, você vai sendo limpo pela palavra, o demônio sai. Entendeu? Só que a Bíblia diz em Mateus 12, 43, o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares áridos, tentando achar uma outra pessoa. Não achando, ele diz: voltar para a casa de onde eu saí. Aí ele volta. Essa pessoa não está orando, não está jejuando, está cometendo algum tipo de pecado que entristeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu, porque a mentira entristece o Espírito Santo. Eu acabei de falar aqui de gritaria, deixa aberto em Lucas capítulo 4, para você não achar que eu estou exagerando. Efésios capítulo 4, deixa aberto em Lucas 4, vamos abrir Efésios capítulo 4. Você poder entender a linha de raciocínio para alguém ficar processo. Porque se você não entender isso também, vai ficar difícil, você vai aprender um monte de coisa, mas não vai saber o que faz alguém ficar processo. Você que trabalha com libertação, você que trabalha expulsando demônio de pessoas, fazendo trabalho de libertação, não importa se você é cooperador, cooperadora, diácono, não importa qual seja a função sua. Você tem que entender como é que funciona para que o demônio possa entrar nessa pessoa. O demônio não pode estar na pessoa assim, do nada. Não existe isso. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verso 31, o verso 31 vai dizendo que quem entristece o Espírito Santo. Toda amargura,
Uma pessoa vive amargurada, ira, vive irada, gritando, xingando, brigando, cólera. Aí, porque a ira e a cólera vai dar o quê? Gritaria. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias. Blasfêmias, irmão, não dá tempo de entrar nisso hoje. É você pegar aquele, não sei o que, esqueci o nome dele lá. Esses palhaços que ficam fazendo piadas com o nome de Jesus, piada com língua estranha, isso, entendeu? Pode partir desde uma profanação para uma blasfêmia. A pessoa vai praticando aquilo continuamente. Esses palhaços gospels, que eles ganham visualização no YouTube, ganham dinheiro com visualização no YouTube, ganham dinheiro fazendo blasfêmias e profanações de manhã, de tarde e de noite. Aí vai estar dizendo, gritarias, blasfêmias e toda malícia. É um coração maldoso, retirado entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então ele está dizendo, falta de perdão, gritaria, amargura, malícia, ira, cólera, tudo isso a Bíblia diz que isso é Espírito Santo. E depois que isso é Espírito Santo, pastor, pula mais uns 3 livros, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. É um processo para que o Espírito Santo saia da sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Você viu que tem a ver a pessoa murmuradora com entristecer o Espírito Santo e com afastar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 e 19. Quem encontrou diz amém? Amém. Versículo 18. Em tudo é graça. Quem dá graça em tudo é aquele que não é murmurador. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19. Não apagueis o Espírito. Algumas versões diz extingua, né? Extinguir o Espírito. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Porque a pessoa que ele vai murmurando, entendeu? Não sabe da graça a Deus. Porque daí às vezes a pessoa, ele tem um carro, não é um carro que ele queria, entendeu? Mas se ele for fiel um pouco, Deus pode subir muito. Mas ele começa a murmurar, reclamar, murmurar, entendeu? Não tem o cenário que queria, mas se for fiel um pouco, Deus pode subir muito, entendeu? E tem um monte de coisa que você tem que não é o que você queria, entendeu? Às vezes a irmã tem um marido que a irmã não queria, entendeu? Não é esse marido que queria, né? Queria um Tom Cruise, né? O meu Cruz Credo, queria um Tom Cruise. Eu queria isso, eu queria que ele fosse pentecostal, que ele fosse assim, assim, assado. Também, ser fiel um pouco. Talvez o seu é só 10% do que você queria. Ser fiel um pouco, subiu muito, Deus te colocará. Então esse processo aqui de entristecer o Espírito Santo, você vai acabar apagando o Espírito Santo, vai acabar extinguindo. Na minha versão diz, não extinguais, né? Extingais, entendeu? Você vai acabar extinguindo o Espírito Santo da sua vida, vai acabar saindo da sua vida, entendeu? E aí você só vai perceber depois de sair. Você vai estar levantando a mão, adorando. Eu falei aqui numa das nossas aulas, que nós estávamos numa cruzada que nós fizemos lá no Pisão, no Itajaí, e eu orei para uma moça, e a moça estava conhecendo, a moça estava lá com a mão levantada. Ela é de uma igreja mundana, não vou dizer o nome da igreja, né? E a moça estava lá, adorando. Como eu já expliquei aqui, em Marcos capítulo 5, o demônio adora. E essa pessoa está com a mão levantada, adorando. Nossa, aquela irmã que bonita, ela adora, ela chora, ela gesticula. Então, colocava a mão na cabeça, a moça deu processo. Ela não imaginava que ela estava possessa. Como essa moça do Florencio, que ninguém imaginava que ela fosse cair possessa, ela já estava com o demônio. Então, são duas crentes, cada uma de uma igreja diferente, cada uma vestida de um jeito diferente, cada uma se portando de jeito diferente, mas as duas eram crentes, entendeu? E as duas caíram possessas, entendeu? E nenhuma das duas imaginou que tinha um demônio dentro do corpo dela. Porque você acha que o demônio vai ficar assim, ó, eu estou aqui, viu? Entendeu? Isso aí, quando o demônio fala, eu estou aqui, é porque o negócio chega num nível de gravidade muito grande. Entendeu? Então você pode sim, num pecado contínuo, você pode ter um demônio dentro do seu corpo. Pastor, não, eu sou crente, pastor. Eu uso a saia arrastando no chão. Parabéns. Entendeu? Pastor, nunca usei o decote. Parabéns 3 vezes. Pastor, isso aqui não é isso daí, isso aqui vai segurar o capeta não. Como eu disse para você, essa moça aí, ela estava com uma saia muito comprida, muito comportada, e era saia jeans. Nem colado no corpo estava, nem aqueles pano, uma linha no corpo, nem pano transparente, ele bateu uma saia jeans, entendeu? Super comportada, muito bem comportada, não tinha como aquela moça dizer o demônio entrou pela sensualidade, não tinha, ela não andava assim, rebolando, requebrando, não tinha exteriormente, e talvez por causa disso nem ela imaginava que ela tinha um capeta, entendeu? Até que ela caiu, e aí ela, quando o demônio disse, o que aconteceu, pastor? Eu falei, você ficou possesso.
Entendeu? Então, esse processo, vamos para Lucas 4,33. Nós vimos abrir Lucas 4,33. Esse processo aí de possessão é importantíssimo que haja atitudes que vai tirar o Espírito Santo para depois a pessoa que é possessa. Eu orei por uma senhora também que é obreira, e orei por ela, e na cabeça dela estava tudo bem. Eu orei por ela não imaginava que ela tinha um demônio também, era uma obreira, expulsei o demônio dessa senhora, entendeu? E no dia achei que tudo normal. Eu falei, mano, não está normal, o seu caso é grave, o Espírito Santo tem saído da sua vida, porque não tem como um demônio entrar em alguém se o Espírito Santo não saiu, e para o Espírito Santo ter saído, alguma coisinha você está aprontando, e isso é sério, entendeu? Isso é sério. Então, quando a gente fala para os irmãos, vamos ter vida de oração, entendeu? Não é só para poder dizer, eu sou o que oro mais, não. Quanto mais você orar, menos vontade de pecar você vai ter. Nós também prova na Bíblia, Romanos capítulo 6, se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, vivereis. Como é que você vai mortificar as obras da carne? Pelo Espírito. Gálatas 5,16, andai em Espírito e não satisfareis o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Me mostra mais um texto, Romanos capítulo 8, versículos 5 até o 8. A Bíblia diz que aquele que está na carne se inclina para as obras da carne, e o que está no Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Então você tem que ter vida de oração justamente para isso, para você não dar lugar para os seus desejos pecaminosos. Não é só orar para você poder ser cheio do Espírito Santo. Tá bom, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não evangelizo, não ganho uma alma, fazer isso, o que adiantou? Entendeu? Então eu estou só fazendo armazenamento do Espírito Santo? Entendeu? Não existe isso. Eu sou cheio do Espírito Santo para quê? A Bíblia diz, para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então você tem que ser cheio do Espírito Santo para você poder manter a sua salvação e ajudar na salvação dos outros. Andai em Espírito. Então, se você tem uma vida de oração, esses pecados, não é que nunca você vai pecar, mas você vai ser mais sensível à voz do Espírito. Ele vai dizer assim, ó, você pecou. Entendeu? Quando você não tem vida de oração, você vai estar no Instagram todo dia, vendo o homem de academia, só de cueca, ele fala tanga, né? Só de cueca. E a irmã, né, ainda compartilha. Menina, você acredita que o marido da fulana de tal, ele é halterofilista? Olha, estou mandando para você aí. E a irmã, varou, que varão de guerra é esse? Eu tenho vontade de cantar um corinho. Deus de vitória, varão de guerra. Nossa, um desse aqui derrubava o Golias facinho. Então a irmã está acostumada a ver o homem pelado, para não falar homem de cueca, entendeu? A irmã está acostumada a ver o homem, todo dia a irmã está vendo. Entendeu? E o irmão todo dia está lá no Instagram, ou no TikTok, que é um aplicativo demoníaco, satânico. Entendeu? O homem está todo dia vendo ali no TikTok, né? A mulher no TikTok, a mulher está todo dia vendo o homem, irmão. Entendeu? Aí a mente da pessoa se cauteriza. Quem é espiritual, na hora que ele entrou ali no TikTok, nem crente nem tem que ter isso, mas vamos dizer, ele entrou ali em algum aplicativo, tem que a mulher rebolando, ele já baixa a cabeça e me perdoa, misericórdia, porque ele está sensível à voz do Espírito Santo. Mas quem não tem vida de oração, na hora que ele vê a primeira, e vê a segunda, vai passando, ele vê a segunda, e vê a terceira, e vê a quarta, e vê a quinta. Não. Chega na hora, aí ele para, porque está no serviço, né? Começa na mesa ali, na hora do almoço ele vai continuar. Por quê? Ele não tem mais sensibilidade. O Espírito Santo já não fala mais com ele, entendeu? Já não consegue mais convencer do pecado. Essa pessoa já teve a mente cauterizada. Cauterizada por quem? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos muitos se afastarão dessa doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores e a cultos de ensino. Quando você fala doutrina de demônio, é culto de ensino de demônio. Vírgula, os quais têm cauterizado a própria consciência. Quem cauteriza a consciência do homem? Demônio. Vocês estão vendo aqui, tentando resumir tudo, é muita coisa quando vai falar sobre a ação de demônio, sobre como o demônio entra, sobre como o demônio domina a mente da pessoa. Gente, isso aqui é assunto demais, entendeu? Eu estou estudando esse assunto faz 30 anos que eu estou estudando, e até hoje eu não sei, entendeu? Mas você não sabe? Eu não sei, entendeu? Tem coisa que fica assim, mas como é que pode um negócio desse? Entendeu? Onde que esse demônio entra? Como que esse demônio faz aqui? Tem muita coisa que até hoje eu estou assim, estudando. Então assim, o que eu sei o suficiente para o demônio não me enganar. Mas resposta para tudo, irmãos, 30 anos estudando. É uma vida. Quantos anos você tem, Caio? Quanto?
26 fez aqui. 26. Não, tinha velho, já não estou perguntando. E o seu meio, quantos você tem meio? 27. Você nem tinha nascido, filho, estava estudando sobre isso. Você começou a mamar na sua mãe, você começou a engatinhar, depois você começou a andar, depois começou a correr, caiu, bateu, cresceu, viu aquela catarrete? E você tudo que eles têm, entendeu? E cresceu tudo, né? Cresceu, estudou, não serviu o quartel, entendeu? Estudou, começou a trabalhar, casou, já é mãe, entendeu? Todo esse processo passou na sua vida, eu já estava estudando antes de você nascer. E até hoje, irmão, você vê que é um assunto que você... Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é um resumão. Eu estou passando esse monte de versículo de uma vez, irmão. Então, é isso, parece que é muita informação. Depois, pastor, é muita coisa, foi muita informação. Depois você vai no YouTube lá, pega um vídeo, aí você para, dá pausa e tal. Quem não sabe onde vai estar o vídeo, a Júlia, depois ela vai colocar no status dela o link lá do vídeo. Aí você entra no status da Júlia. Eu vi que a Janice colocou esse dia no status dela. Entra no status das irmãs lá, e você vai lá, se inscreve no canal, indica o canal também, e você vai parando devagarzinho anotando os versículos. Mas você tem que entender o quê? Esse processo não é do dia para a noite que o Espírito Santo sai de alguém. Não, entendeu? Mas ele sai. Com uns pode demorar um mês, com uns pode demorar um ano, com uns pode demorar 2 anos. Mas que ele sai. E ai daquele de quem o Espírito Santo sai. Isso é sério. Lucas 4. Eles induzem a práticas imundas, tanto imunda social como imunda sexual. Social ou sexual. Lucas 4, versículo de número 33. Quem encontrou diz amém? E estava na sinagoga. Vamos ler o 31, desde o 31 para ficar mais bonitinho a compreensão. Lucas 4, 31. E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio. Só os irmãos, de um demônio? Só as irmãs, de um demônio? E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, veste destruindo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, Lucas 4,33 diz que a pessoa tinha um demônio de um espírito imundo. Da onde saem as imundícias sexuais? Porque tem imundícias sexuais, que você for pegar pela internet, esses pastores vão dizendo que não tem pecado. Tem sexólogos, entendeu? Eu já vi o caso de 2 na internet, que eles vão dizendo, e gente, eu não posso nem falar aqui no altar o que uma delas falou, entendeu? De tão imoral que é, entendeu? É tema de um dos vídeos dessa mulher, só que é tão imoral que eu não posso falar aqui, não posso, entendeu? Talvez eu orientaria alguma ovelha depois, que eu não posso falar, e para ela é super normal, entendeu? É super normal, é coisa imoral. Entendeu? Também tem muita criança que hoje eu não posso falar. Entendeu? Agora, o que é imundo? O que os demônios causam como imundo, os crentes estão dizendo como algo natural. Entendeu? Então, a imundícia vem da onde? Vem de quem? Entendeu? Procede de quem? A Bíblia fala aqui, diz demônios que são espíritos imundos. Abre agora em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo de número 20. Marcos 9, 19 em diante. O versículo chave é o versículo 25. Vamos ler o versículo 19 em diante. Marcos 9, 19. E Jesus respondendo disse-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei ainda? No versículo 18, a Bíblia diz que o homem respondeu para Jesus: eu trouxe meu filho com o demônio, os discípulos não puderam expulsar. Por Jesus fala isso no verso 19, chamei de geração incrédula. Aí ele disse: traga-me o menino. Verso 20, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe acontece isso? E ele lhe disse: desde a infância.
E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar, que eu falei aqui no começo do estudo, quando o demônio mata alguém. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Esse pai não pediu, tem compaixão de mim, que eu não aguento mais, tem compaixão de nós, de mim e do meu filho também. Porque tem pai que só pensa nele, não pensa no filho. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Verso 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Agora olha que interessante, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Espera um pouquinho. Jesus estava falando com um espírito surdo? Você conversa com alguém surdo? Não estou dizendo por gestos. Não, você conversa, que aqui Jesus não está falando por gesto. Não é gesto que fala por libras. Você não conversa por libras. Entendeu? Estava assim, né? Foi um demônio. Estava assim, Jesus estava conversando. Espírito mudo e surdo, sai dele. Esse seria o item 18.1. Eu vou explicar ele e voltar no espírito imundo. Eles se fazem de surdo. Às vezes eles se faz de morto, entendeu? Deita no chão ali. Daí a pessoa, nossa, o demônio apagou, ela apagou. Não é que ela apagou, não. O demônio está brincando com você. Ele fica assim: fulano, acorda, fulano, demônio. E aí uma irmã olha para outra, o irmão olha para o outro, e agora a pessoa apagou, será que desmaiou e tal? Gente, Jesus conversou com o espírito surdo, entendeu? Aí você começa a conversar, a pessoa, entendeu? Você está me ouvindo, demônio? Só pode você está me ouvindo, demônio? Só pode fazer assim, né? Você não está vendo como é que isso põe na sua cabeça, né? Estou falando com você, demônio. Não, ele não está me ouvindo. Claro que ele está te ouvindo. Claro que está te ouvindo. A pessoa que processa é surda, ela não tem tímpano. Se ela tem tímpano, o demônio se manifesta no mundo físico através do corpo da pessoa. Se alguém cortar a sua língua, eu estou querendo a pregação de domingo, né? Mas se alguém cortar, como é que funciona no reino do Espírito? Você poder entender isso. Se alguém cortar a sua língua, você não consegue falar mais. Mas isso não quer dizer que você não existe mais. Você existe, mas você não consegue se comunicar. Se alguém furar os seus olhos como furou os olhos de Sansão, não quer dizer que você não existe. Você ainda tem um espírito e um corpo, mas você não consegue enxergar. Porque o corpo que você precisaria para se expressar no mundo físico, ele está cego. Por que os demônios possuem pessoas? Domingo você vai saber. Entendeu? Então, quando Jesus falou com o demônio assim, espírito surdo e mudo, eu te ordeno sair dele, entendeu? Pessoa que lê, mas como é que ele está falando em Libras, né? Falando em Libras? Com o demônio não, ele conversou porque aquele menino ouvia. Então fala assim: não, mas ele não está ouvindo, não, ele dormiu e desmaiou, pode chutar, puxar pelo cabelo aí, fica tranquilo, entendeu? O demônio não sente dor nenhuma. Você pode igual naqueles desenhos dos homens da caverna antigamente, quando você arrastando o cabelo, você pode arrastar a pessoa pelo cabelo, entendeu? Um dia uma pessoa, um pouco dele, se alguém estava possesso, aí eu não tenho aqui, né? Abelha, joelhas, irmã tem, mas eu não tenho. Daí, assim, puxa aqui. Aí, se gritar, aí, se está na dúvida da possessão, tá, puxa aqui é bolha demais. Daí puxou, aí puxou assim como que ia aqui pelo cabelo. Ele falou assim: você vai machucar o cavalinho, hein? Não. Claro que o mundo vai sentir dor, entendeu? Aquilo ali é só um invólucro, se essa seria a palavra, entendeu? Aquilo ali é só um local, entendeu? O nosso corpo. A Bíblia chama para os demônios do nosso corpo como se fosse rede de descanso. Pastor, aonde você achou isso aí? Que o nosso corpo do demônio é uma rede de descanso. Eu vou ler de novo, Mateus 12:43.
O espírito imundo, quando sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. E não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, acha ela desocupada, barriga adornada. Bom, eu estava até de repouso, barriga adornada, é aqui mesmo. É assim que funciona. E quando fala limpa, quando fala assim, que está sem nada, entendeu? É porque não tem nada no sentido de não ter Espírito Santo. Não é que a casa está limpinha. Se o demônio voltou, é porque tem algum tipo de imundícia. Entendeu? É assim que funciona. Então, tenho bastante ciência disso, irmãos. Tem muita coisa que os demônios vão fazer. E se você não tem experiência, é normal você bater cabeça, porque eu também bati cabeça. Em 1992 eu estava batendo cabeça, entendeu? E é evidente, entendeu? Todo mundo que é novato vai ter que bater a cabeça, a não ser que tenha alguém experiente do lado. Voltando ao espírito imundo. Bom, já entenderam que os demônios não é surdo, tá? Pode ser de surdo, pode ficar brincando de desmaiado, entendeu? Ele está te ouvindo, como aconteceu na semana passada, entendeu? Caiu lá, a pessoa levanta e cai de lá que ele estava me ouvindo. Entendeu? Tanto que no final, nunca se mandou um cutucãozinho, depois ele veio andando aqui, porque estava ouvindo. Entendeu? Então o demônio está ouvindo, ele pode fazer de conta que não está ouvindo. Pode fazer de conta que ficar brincando de morto-vivo, coisa de criança, ele, morto-vivo. Entendeu? Como é que brinca de morto-vivo com você? Ele está te ouvindo. Mas vamos lá. Eles induzem a práticas imundas. Que tipo de imundícia que você praticou quando você estava no mundo? Se responder aqui, é evidente. Não. Da onde que você acha que procedeu isso? Você aprendeu com a sua avó, lá na roça? Entendeu? Hoje você pode aprender na escola. Mas as coisas que você fez, entendeu? Você fez. Tem coisa que a pessoa hoje não tem coragem nem de falar o que fazia. Eu vou falar o que fazia, você está doido? Porque hoje você tem coisa imunda, imoral. Naquela época você fazia e se deleitava. Hoje você não tem coragem de falar. Não tem coragem de pegar o microfone. Não, eu pastor, eu vou contar o que eu fazia. Não vai. Só se hoje você é uma pessoa que continua imunda nisso, descarada. E tem coisa que não dá nem para se falar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, que tem algumas coisas que não podem nem sair da nossa boca. Entendeu? Em Efésios capítulo 5, versículo 2 e 3, diz que tem coisas que não podem nem nomear. Entendeu? E tem coisas que não dá nem para se falar. Entendeu? Então existem práticas imundas, práticas imorais, que são os demônios que fazem a pessoa praticar. Abra comigo em Oséias, estamos vendo práticas imundas. Oséias capítulo 5, versículo 4. Para quem não prometido, Oséias está depois de Daniel. Para quem não sabe onde é Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, porque Isaías todo mundo sabe, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois é Oséias. Oséias capítulo de número 5. Livro do profeta Oséias, depois do profeta Daniel, capítulo 5. Fala sobre práticas imundas, que são, já lemos aqui sobre espíritos, demônios de espíritos imundos. E eles recebem esse nome, não é porque eles fazem coisas de anjinho, é porque fazem coisas de imundícia, né? A Bíblia chega a falar sobre imundícia nas epístolas. O apóstolo Paulo fala sobre imundícia, entendeu? Não dá para a gente ter em todos os pontos aqui agora sobre imundícia, mas vamos tentar falar sobre a ação dos demônios na imundícia. Oséias capítulo 5, versículo de número 4. Quem encontrou diz amém? Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles. Então tem um demônio que atua só em área de prostituição. Depois, mais no final do estudo, eu vou estar falando sobre todos os demônios que a Bíblia menciona. Falei aqui de espíritos enganadores. Vou mostrar na Bíblia todos os demônios que a Bíblia menciona e qual a área de atuação de cada um deles. Entendeu? Espírito da mentira, espírito enganador. E tem muita coisa que você faz que é a ação de um demônio. Entendeu? Então, espírito da mentira, espírito enganador, e muitos outros que nós vamos estar citando depois. Mas aqui está falando de espírito de prostituição. Entendeu? Então, são demônios que fazem a pessoa praticar prostituições e imoralidade. Mas, pastor, eu não pratico prostituição. Às vezes, na sua cabeça, a prostituição é só quem vai para o Itatinga vendendo o seu corpo. Entendeu? Eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, no grego, que eles é a palavra prostituição. Quem não tem pentecostal está perdendo de ter uma Bíblia maravilhosa. Eu tenho mais de 18 Bíblias em casa, mas a minha Bíblia de estimação, se é assim que eu poderia dizer, é a pentecostal. Gálatas 5, no grego, o que quer dizer aqui? Prostituição. Eu falo das obras da carne em Gálatas 5. Quem tem pentecostal acompanha na página 1802.
Eu não estou fazendo propaganda pentecostal, não. CPD não me paga nada para isso, não. Eu estou te orientando, a Bíblia é fantástica de você se ter. Prostituição, no grego, porneia. Da onde saiu a palavra pornografia, pornô. O que você vai falar? Porque o que tem a ver prostituição com porneia? O que tem a ver uma pelada com porneia? Prostituição, do grego, porneia, isto é, imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. E é isso que diz em Instagram. Gostar de quadros. Quando a Bíblia Pentecostal foi escrita, em 1995 ela foi escrita, foi concluída a edição da Pentecostal em 1995. Não tinha nem aquele celularzinho StarTAC, gente. Era na base de revista, quem queria ver pornografia. Não existia. Por isso que ela foi escrita dessa forma. Eu gostar de quadros, revistas e publicações. Hoje a pessoa vê vídeos e fotos e publicações. Entendeu? Então, às vezes você acha que prostituto é só uma pessoa que vende o corpo ou que entra em orgias do corpo. Essa pessoa é um prostituto, uma meretriz. Mas a pessoa que gosta de ver imoralidade em celular, lembre-se também que ele é um prostituto. E se ele é um prostituto ou uma prostituta, a chance de ficar possesso. Eu orei por uma pessoa, era um homem. Não vou dizer se era jovem, se era adulto, orei por uma pessoa. Acabou o culto, pastor, estou com muita dor de cabeça, pastor. O povo já estava indo embora já. Devia ter umas 5 pessoas na igreja. Não, mas com muita dor de cabeça. Puf, orei. Mas eu orei de olho fechado, irmão. Achei que era crente. Como que imaginar que aquela pessoa ia processo? Aí eu orei de olho fechado. Mas daqui a pouco senti que a minha mão estava indo. Eu falei, oxi. Quando eu abri o olho, ele estava indo no chão, tinha que segurar, que ele ia bater a cabeça no chão. Levei para o gabinete, oramos, depois se manifestou de novo. Por isso eu falei, demônio, mentira no serviço e porneia. Pornografia. Está entendendo? Pornografia. Então na sua cabeça, ver mulher pelada no Instagram, é assim que fala? How do you speak Instagram? Instagram. Entendeu? Às vezes você vê mulher pelada no Instagram, entendeu? Ou ver homem pelado no Instagram, na sua cabeça não tem mal nenhum, mas vai entristecer no Espírito Santo, até que chega uma hora que você pode não cair processo, mas você vai morrer, vai acordar no inferno, você não vai acordar no céu, porque tem um demônio dentro de você. Simples assim. Bom, Zacarias 13:2. Zacarias, para quem é não convertido, é 2 livros antes de Mateus. O livro de Mateus é Malaquias e o outro é Zacarias. Zacarias capítulo 13, versículo de número 2. Demônios que trabalham na área de imoralidade sexual. Zacarias 13:2. Quem encontrou diz amém? Quem encontrou diz amém? Amém. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei subir da terra os profetas, sair da terra os profetas e o espírito da... Pedi por isso. Sabe aquele namorinho pesado? Sabe aquele casamento que aquela sexóloga que eu disse que ela é imoral? Entendeu? Ela fala algumas coisas interessantes, né? Mas de 10 coisas, 5 boas e 5 ruins, gente, você pega assim, corta a volta e procura alguém melhor. Se você pegar alguém que metade é porcaria e metade é coisa boa, entendeu? Você não tem o conhecimento para poder saber o que é coisa boa e o que é porcaria? Não. Mas eles falam de apimentar a relação sexual. Às vezes coloca tanta pimenta que até queima. Apimentou demais, entendeu? E aqui fala de espírito de impureza. Entendeu? Tem coisas que são imorais e impuras. Tanto que em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, vírgula, e o leito sem mácula, pois quanto aos adúlteros e aos impuros, em algumas versões dizem que se prostituem, em versões dizem aos impuros, Deus os julgará. Ele fala de 2 tipos de pecados que o casal comete. Fala assim: digno de honra seja um leito sem mácula. Leito está falando de cama.
Não dá para falar de uma aula de vida sexual aqui agora, porque tem muitas criancinhas aqui. Mas, quando fala do leito é onde há o ato sexual. Então, é o quarto, é a cama, o leito. A Bíblia fala assim: pois quanto aos adúlteros, é o que faz sexo fora do casamento, vírgula, ou melhor, conjunção, né? Quanto aos adúlteros e aos impuros, Deus julgará. Então, há duas classes de pecado ali: o que faz o sexo fora do casamento, que é o adúltero, que adultério é isso, e o que faz o sexo errado dentro do casamento. Não dá para entrar nisso aqui hoje, mas fica no ar para você poder dar uma estudadinha ou entrar no curso teológico da gente. No curso teológico para a gente poder falar com mais detalhe, tá bom? Toda segunda noite você é o nosso convidado para estar conosco e aprender da palavra de Deus. Então, práticas imorais, práticas imundas, os demônios vão fazer. E eles conseguem fazer isso e enganar a pessoa. Esse é o outro ponto. Eu tenho 7 minutos. Vamos lá. Né, apóstolo João? Vamos lá. Eles conhecem, que já é outro tópico, tá, irmãos? Eles conhecem os pecados ocultos. A Bíblia diz: andando ao derredor. Eu vou explicar isso e já pular para outro item. No livro de Jó, Deus pergunta para Satanás: onde você veio? De rodear a terra e passear por ela. Está passeando. Ezequiel 28:3. A Bíblia diz que, falando de Satanás, no capítulo 28, vai estar falando da queda de Satanás, fala assim: ó, tu és mais sábio que Daniel e não há nada que se possa esconder de ti. Tem coisa que o papai não vê, a mamãe não vê e nem o pastor não vê, porque o pastor não tem aquela visão que é através da parede. Ah, não. Mas quem que te induziu a isso? Foi o capiroto. E ele próprio está vendo o que você está fazendo. Esse que funciona, irmão. Sim, funciona. Viu que a pessoa vai expulsar o demônio vai: você? Sai de brincadeira. Vai estar ali agora, né? Vai fazer. Daí a pessoa vai expulsar assim: não, essas coisas caíram na cabeça só. Eu não ia expulsar, não. Já viu? A pessoa vai pôr a mão na cabeça. Eu fiquei sabendo do caso de um indivíduo que ele era líder dos diáconos da igreja onde ele congregava, ali em São Paulo, entendeu? Ele foi expulsar o demônio e ele falou assim: mas você está com um caso com a líder do coral? Aí o pastor gritou em cima do corpo, gritou: cala a boca, demônio mentiroso! O demônio: eu nunca falo a verdade, eu falei que me acredita. Isso aconteceu, tá, irmãos? Isso aconteceu. Foi ali em São Paulo, sem mais detalhes, entendeu? Então, o que a gente acaba acontecendo, irmão? Os demônios sabem dos pecados seus, porque quem induz a pessoa a pecar? Quem que dá a ideia? Não. Eu vou te contar como é que funciona o demônio. Ele chama você, não. Chama você, que em cima tem janela, digamos que fosse um sobrado, entendeu? Ele chega no seu ouvido: ó, o dono da casa ali, o homem tem dinheiro para mais de metro, entendeu? E ele foi viajar. Vamos fazer o seguinte: vem cá, vou meter uma escada para você, com a escada lá, aquelas, igual o povo da CPFL que abre, coloquei ali, ó, entendeu? Para você poder subir. Rapaz, tem iPhone 14, até iPhone 15 que ele foi lançar, tem lá. Tem iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, tem iPhone 19, iPhone 20. Rapaz, tem pedra, tem dinheiro, é dólar para mais dinheiro. Essa brincadeira, sobe lá para você ver. Acho que não é sobe lá. Se você ver se eu estou mentindo, mas você é o demônio, sobe para você ver. E ele sobe, aí quando ele chega, ele vê: rapaz, tem mesmo iPhone na caixa aqui, entendeu? Um monte de joia. E ele, já viu a criança, quando vai roubar manga? Faz assim, com a blusa assim, e vai jogando aqui dentro. Aí ele põe aqui, irmão. Tá, vai enchendo. Tá. Daqui a pouquinho, né, colocou, sai correndo, né? Pôs o tempo do cheque, pega a talão de cheque. Aí daqui ele vai descer pela escada. Ele começa a caçar a escada. Ô diabo! O diabo está do outro lado da escada assim, ó. Olha que a escada aqui, ó. Encostado. O diabo, essa escada aqui pode chegar alguém. Eu só ajudo a subir, para descer você se vira. E assim que o diabo faz. Ele leva você para aquele quarto, para aquele lugar para praticar o pecado.
entendeu? Com o marido, com a esposa, com o noivo, com a noiva, com a namorada, com a irmãzinha que nem namorada não é. Ele leva você poder aprontar, ele leva você, entendeu? E quando você vai descer, você vai caçar a escada. E aí ele fala, para subir eu ajudo, para descer você se vira. E aí começa aquela batalha que a pessoa não sabe qual que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo e a voz do diabo. Não pegar ninguém aqui não, vamos pegar a Marília. Tem alguém chamado Marília aqui hoje? Não, vamos pegar a Marília. Marisbela, tem perigo de ter mesmo. Está ali a Marisbela. E a Marisbela pecou. O Godofredo, o Haroldo Godofredo, ele pecou. Aí ele pecou, primeiro o diabo induziu ele, depois o diabo começa a acusar, entendeu? Se o cara de pau, você ainda vai para a igreja? Você quase se matou naquele banheiro e ainda vai para a igreja? É cara de pau mesmo, hein? Você vai com que cara para a igreja? E se ele consegue passar por cima dessa voz do diabo, ele chega na igreja, irmão, os homens chegam assim, cheguei, aleluia, glória a Deus. Aí ele chega assim, né? Como se todo mundo tivesse sabendo, ninguém sabe de nada. Ninguém levanta a mão assim, né? E quando ele chega bem, né? Contempla esse varão que chegou agora, abra a boca, irmão, e deu glória. Mas quando ele pegou, né? Parece que todo mundo está sabendo. É porque tem um acusador falando na cabeça dele. Qual a diferença do demônio acusando e do Espírito Santo convencendo? A pessoa pecou, a pessoa fala assim, ó, o que você fez está errado. Procure o pastor. Pede ajuda, confessa. Vai dizer assim, ó, procura ajuda. Vai para a igreja e procura ajuda. O diabo vai dizer o seguinte, você vai para a igreja ainda? Sua cara lavada. Você deu um murro na cara do seu marido, você deu um murro na boca da sua esposa e tu vai para a igreja. Tu não passa do pilantra mesmo, hein? Aí a pessoa estava se arrumando, né? E às vezes, vamos dizer, se a mulher bateu no marido, ela está se arrumando, aí o diabo usa o marido. Você vai para a igreja ainda, sua Jezabel? Não vou me mudar. Se for o marido que bateu, você vai para a igreja ainda, seu troglodita? Não, estava só pegando de porque eu comprei para ver se servia. E a pessoa fica em casa. A Bíblia diz que você tem que procurar ajuda, confessar e deixar. O Espírito Santo vai te convencer que você pegou e vai dizer, vai para a igreja pedir ajuda. E o diabo vai dizer assim, tu vai para a igreja, sua safada, sua Jezabel, sua prostituta, sua pilantra. Como falou a Dani quando era criança, não sabia que galinha era prostituta, né? Galinha! Essa história eu contou outro dia, tá, irmão? Não tem nada de pornografia, é coisa de uma criança que não sabia que galinha antigamente seria uma prostituta. Achava que era só uma ave, mas essa história é para outro dia, para não tomarmos o tempo do estudo. Mas o que acaba acontecendo? Eles induzem a pessoa ao pecado, então eles sabem o pecado que você comete, porque eles estão ali participando, estão induzindo você, entendeu? E aí se você, e se eu confessar? Eu vi hoje, irmão, um texto que dizia assim, ó, mais vergonhoso do que você confessar um pecado é chegar naquele dia diante de todo mundo no juízo final e ouvir aquela voz dizendo, sai de perto de mim que eu não te conheço. Se você confessa aqui, você vai ter um pastor, um amigo que vai te abraçar. Não, irmão, você vai receber vitória, Deus vai dar graça para você. Agora, se você não confessa, irmão, além de você ouvir essa frase diante de todo mundo, você ainda vai ouvir o riso dos demônios dizendo, ó, cabe mais um aqui, pode vir para cá. Só que daí como é que eles fazem? Ele conhece o pecado oculto, 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando quem possa estragar. Ele conhece o pecado oculto da pessoa, e aí ele engana quem está em pecado oculto. Volta para Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Lembra-se que é depois de Ezequiel, depois de Daniel, Oséias capítulo 4. Ele vai conduzir você ao pecado, e aí ele vai enganar você. Eu contei aqui um exemplo de um irmão, não me lembro se foi aqui, se foi no curso teológico. Se foi aqui, eu vou repetir, se foi no curso teológico, vai ser novidade aqui.
Mas esse irmão, ele estava, eu acredito que foi aqui, né, 52 anos de idade, já deu mais de meio século de vida, né? Dá para vocês entenderem, que não é uma tarefa fácil, né? Mas esse irmão estava em pecado, ele era o líder da mocidade, todo mundo expulsa o demônio, vai, demônio que é processo no meio de uma, era uma reunião e um culto da mocidade, e vai, ele viu poder expulsar o demônio, todo mundo fica esperando ele expulsar o demônio, e vai com medo porque ele tinha um pecado, e o culto, ele tinha confessado aquele pecado, mas ele falou assim, tem que ir, não vai ficar feio se não for, né? Tem que manter a postura de líder, e ele vai poder expulsar o demônio, entendeu? Na hora que ele foi expulsar o demônio saiu nada, tinha escondido, entendeu? Aí todo mundo ficou, vamos dizer que o meu irmão era Barnabé, o Barnabé, irmão da confusão, o irmão só chegou, o demônio já saiu e tal. Na hora, irmãos, ele ouviu o Espírito Santo dizendo para ele vai te pegar. Aquele irmão, ele viu que o demônio não tinha saído, ele não tinha escondido, para todo mundo tinha saído, e ele sabia do pecado dele, e aquele irmão foi procurar se consertar. Porque o demônio sabia enganar a pessoa, fazer com que a pessoa pense que ele está bem com Deus. Isso é perigosíssimo. Você ter algum pecado que você está praticando, não importa se é masturbação, se é pornografia, se é mulherada pelada no Instagram, não importa o que seja, se é mentira, se é engano, se é mágoa, não importa o que seja, não importa. Entendeu? O demônio sabe. Oséias capítulo 4. Versículo de número 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem. Alguém tem uma versão diferente de espírito de luxúria? Alguém tem uma versão diferente de luxúria? Em Oséias 4:12? Leia, Marta. Então o que acabou acontecendo? Ele diz que esse espírito de luxúria volta de novo, vai cair sempre nisso. Prostituição, impureza, sensualidade. São os demônios que mais estão destruindo igrejas, irmão. São muito mais destruindo igreja. Você vê que as igrejas são dominadas de sensualidade. Tem mulher que você vê na rua, você não sabe se é mulher da Saldanha Marinho ou se é crente. Aí você está conversando com algum irmão, você não conhece a moça vem vindo de longe, já baixa a cabeça e me come com o teu sangue. Entendeu? Me come com o teu sangue ali, o negócio pesado está vindo ali. Aí você está vendo com algum irmão, né? Tem com o irmão, daí você não conhece a moça, mas daí ela encontra o irmão. Rapaz, irmão! Você que é um depósito de pombagira e é uma crente? Se fosse um container de Jezabel, um container de pombagira, e é uma crente. Você está entendendo? Vocês sabem do que eu estou falando. A sensualidade destrói. E aqui está dizendo que o espírito de luxúria engana. Então a pessoa pratica a luxúria, pratica o pecado da sensualidade, e o demônio, está tudo bem, Deus te perdoou, vai e faz de novo. 1 Timóteo capítulo 4. Abra na sua Bíblia, versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz, no grego, o Espírito claramente diz, que nos últimos tempos, que nos dias finais, muitos apostatarão da fé. No grego quer dizer abandonar essa doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu e o Guilherme, nós fomos semana passada, morando na casa de uma pessoa. O demônio tomou a boca dessa mulher, essa senhora é crente. E o demônio falou, eu estou lá na igreja onde ela está. O pastor dela deixou a mulher dele e pegou uma irmãzinha da igreja. E eu estou usando uma missionária, falando, não é missionária, usando uma missionária para profetizar para ela, e estou usando um casal também assim assado. Eu, rapaz, mas é muita informação. Sabe o que a GD sabe disso? Expulsão do demônio. Falei, irmã, como que é o nome da sua igreja? Eu não sabia que ela ia, entendeu? A filha dela tinha falado há muito tempo, mas eu não lembrava.
Entendeu? Qual é a da sua igreja? Igreja tal. Bateu o que o demônio falou. Tem um missionário na sua igreja, com o nome tal? Tem. O seu pastor, irmã, está em adultério? E ela falou assim: ó, pastor, na verdade eu achei estranho, porque ele largou da mulher dele e está com uma outra irmã que era da igreja faz 2 anos. E ele tem uma filha de 2 anos. Como que está com uma irmã de 2 anos e tem uma filha de 2 anos? Não teve tempo para poder engravidar essa aqui. Achava isso meio estranho mesmo. Tem algumas conversas assim, assado. Irmão, o demônio está usando um pouco de pessoas dentro da igreja para profetizar, entregar profecias dentro da igreja. E eu falei para a irmã, falei para ela depois: se o teu pastor deixou a esposa a pegar, não é pastor não, porque às vezes o povo fala: pastor tudo não presta, não. Ele não era pastor não faz isso. Não. Mas se essa pessoa que lidera você fez isso, o que vai dizer o restante? Se ele está nisso daí, e aí a Bíblia diz, entendeu? Espíritos enganadores e culto de ensino dirigido por demônio. Pastor, onde você viu isso daí? No grego ali, quando fala doutrina de demônios, a doutrina quer dizer conjunto de ensinamento. Não estamos falando aqui sobre angelologia, doutrina dos anjos e demônios, entendeu? Então é doutrina dos anjos. Então estamos dando um conjunto de ensinamentos que vai dar a doutrina dos anjos. Entendeu? Quando fala assim, doutrina de demônios, quer dizer culto de ensino, ensinamentos de demônio. Muitos se afastarão da sã doutrina, ouvindo homens que falarão, no grego está dizendo, falarão, espíritos falarão através deles, ensinando a igreja. Está aqui pertinho de nós, Parque Floresta. Coloca no Google assim, aonde está a igreja de um safado pilantra que deixou a mulher, está com uma outra irmã da igreja, então uma bagunça lá já vai sair. Daqui o tempo vai estar assim, irmão. Como localizar a igreja de um safado que se diz que é pastor, mas é uma doutrina? Daqui a pouco vai estar assim. Então entendam bem, irmãos, tome bastante cuidado com espíritos enganadores. O nome disso, o nome é enganador porque ele sabe enganar. E você vai achar que você está bem. Tudo tranquilo, entendeu? Eu xingo 10 palavrões por dia, eu estou tranquilo, entendeu? Eu estou traindo minha esposa, estou tranquilo. Eu estou roubando, adulterando, estou tudo tranquilo, entendeu? E o diabo quer que você se sinta tranquilo, você se sinta bem, entendeu? Sinta bem, entendeu? Aquela mulher que xinga, aquele homem que xinga, aquela pessoa que está cheia de mágoa no coração, cheia de amargura, está tudo bem. Não viu aquele foguinho, viu aquele arrepio? Claro que vai dar arrepio, irmão. Se quiser sentir arrepio até sem ser culto pentecostal, põe um dedinho na tomada para você ver. Você não vai dar um arrepio, irmão. Cabelinho vai ser assim. Porque o demônio engana você até nisso. Só que sentir um foguinho, sentir um arrepio, Deus está comigo. Não ser bobo. Não ser bobo. Meu irmão está se masturbando, vendo pornografia, vendo mulher pelada no Instagram. Ai, gente, arrepio. Ai, eu sabia que Deus estava comigo. Não, eu pedi confirmação. Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu quero sentir o seu poder hoje. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5? Que Deus faz nascer o sol sobre ímpios e justos. E faz cair chuva sobre justos e ímpios. Deus derramou o poder ali, irmão. Está com o coração aberto, está querendo receber. Você recebeu o poder, recebeu um choquinho, recebeu tudo. Só que receber um choquinho não quer dizer que você é salvo. Se coloque de pé. Tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. O diabo está enganando um monte de gente, a pessoa está indo para o inferno com o demônio dentro do corpo e o demônio diz: Deus é contigo. Você não sentiu o choquinho? Aquela moça que eu orei lá no pisão, estava sentindo o choquinho, levantando a mão, põe a mão no coração, irmão. É assim que eu quero te adorar. Aí uma irmã assim: nossa, eu queria adorar igual aquela irmã, né? Eu assim, né? Põe você no coração, se bobeasse, né, irmão? Hoje em dia é assim, né? Assim que eu quero te adorar. Gente, ela acabou de ser bobo, irmão. Ela acabou de ser bobo. Gente, gesticulação de corpo é super normal. A pessoa, tem gente que quando vai cantar, entendeu? A pessoa pega o microfone, entendeu? Eu sou filho de leão, irmão. Eu sou filho de leão. Ninguém mata, nem te toca, ninguém pega, nem sufoca. Deus é minha proteção. Aprendi a saltar muralha, tenho ótima visão. Posso ser pequeno e a igreja
cada movimento que ele faz ali, irmão. Gente, era na mão de ser bobo. Isso aí, às vezes, é tudo profissionalismo. Vocês estão vendo a história na internet, aí, ó, fulano estava lá, agora já caiu, já virou aquilo que vocês já sabem, né? Já começou a cortar para o outro lado. Estava cantando, mas quando ele canta, aquele gesto, gente, vamos largar a mão de ser bobo. O demônio está levando multidões para o inferno. E eu não, mas quando aquela irmã adora, entendeu? O demônio sabe adorar. Está em Marcos capítulo 5. Tome bastante cuidado com isso. Isso tudo vai poder abrir os seus olhos, seu entendimento. Amém? Gideões da fé não segue emoções. Gideões da fé segue Bíblia. Repete comigo. Gideões da fé vai seguir a Bíblia. Feche seus olhos e oremos a Deus. Poderoso e amado Pai que está nos céus, nós queremos pedir